Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A cada minuto, 4 mulheres sofrem algum tipo de agressão de acordo com a ONU. Conheça as ações que o Tribunal Mineiro desenvolve para dar apoio à mulher em situação de violência. O Brasil tem avançado em relação à doação de órgãos. E você, sabe quais são os requisitos para se tornar um doador? O sonho da casa própria pode virar um pesadelo. Saiba quais são os riscos de comprar um imóvel na planta. Justiça condena o hospital a indenizar paciente que teve objetos roubados enquanto estava internada. E mais, a lei antidrogas completa 10 anos. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, acontece em Belo Horizonte o FONAVID, Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Durante o evento, são compartilhadas experiências sobre o tema. Conheça na reportagem a CONCIVE, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que há 5 anos atua no desenvolvimento de ações para assegurar o cumprimento da Lei Maria da Penha. Violência patrimonial, sexual, violência física, moral e psicológica. São vários os tipos de desrespeitos cometidos contra a mulher. No entanto, a violência física é mais visível porque deixa marcas evidentes. O relato a seguir é de uma mulher mineira que não será identificada por motivo de segurança, mas poderia ser o de milhares de vítimas brasileiras. Me agrediu. Só que ele me pediu perdão, falou que ia mudar, que as coisas não seriam mais assim, que ele estava muito arrependido. E eu resolvi dar uma segunda chance, sabe? Eu acreditei nele e resolvi dar uma segunda chance. Depois dessa agressão, que a gente resolveu ir morar junto, casar e tudo, e ainda tiveram mais outras 3, antes de culminar na última, que foi aonde eu resolvi dar um basta. Segundo dados da ONU Mulheres, a cada 15 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. O homem agride a mulher por entender que ela é um objeto. Então, a questão vai muito por aí. Então, a diferença entre a agressão de homem e mulher é que a mulher vai ter um motivo que vai levá-la a agredir o homem, que vai acontecer. O homem, de um modo geral, é claro que, eu estou falando de um modo geral que justifica essa violência, é porque essa cultura machista dá ao homem esse entendimento de que a mulher é dele, ela é um objeto e ele pode fazer com aquele objeto o que ele quiser. Hoje, só na comarca de Belo Horizonte são analisados por mês cerca de 1.600 processos nas varas destinadas ao atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Nós temos 4 varas hoje na capital, a 13ª, a 4ª, a 15ª e 16ª. Nós temos em cada uma dessas varas de 10 mil processos. São distribuídos aproximadamente 400 processos mês. Cada um desses juízes realiza em torno de 150 a 160 audiências por mês e conseguem aí baixar em torno de 450 a 500 processos. Então, nós temos uma distribuição mensal dessas 4 varas em torno de 1.600 a 1.700 processos. Em meio a esses processos está o de nossa entrevistada, que agora, por meio de determinação judicial, está sob medida protetiva. Ele tem que ficar 200 metros de distância de mim e não pode entrar em contato comigo, seja por qualquer meio, seja por rede social, seja por e-mail, seja por mensagem. Ele não pode ter qualquer tipo de contato comigo. Além do atendimento processual aos casos de violência doméstica e da execução das medidas protetivas de urgência, o Tribunal de Justiça faz muito mais. Aqui no TJ Mineiro, há 5 anos, a CONCIVE, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, atua no desenvolvimento e na promoção de ações e políticas relacionadas ao combate e à prevenção à violência doméstica. Nós temos vários projetos, já em desenvolvimento aqui na CONCIVE. E os resultados são sempre, toda vez que se trabalha com alguma coisa, os resultados são positivos. Então, nós temos hoje um projeto espetacular, que é o Justiça Vai à Escola, que trabalha com adolescente
homens, meninos e meninas, para que eles não se transformem em futuros agressores e nem vítimas da Lei Maria da Penha. Tem projetos de parceria com as universidades, entre eles do Pitágoras, que auxilia no serviço de psicologia, tem o da UNA, que trabalha com homens agressores, a exemplo do Instituto Alban, que trabalha com os agressores, que é um trabalho espetacular. Dentro desse projeto Justiça Vai à Escola, foi desenvolvido recentemente os Jovens Transformadores, que é preparar estudantes de direito para que eles possam comparecer nas escolas com essas palestras, porque nós, juízes, não estávamos dando conta, que o volume era muito grande. Então, entre outros, né, são esses mais que têm tido um resultado melhor para nós. O juiz destaca a importância do trabalho realizado também com os autores de agressão, com o intuito de tratar o problema da violência pela raiz. Esse trabalho é um trabalho reflexivo que faz uma metodologia, uma forma de identificar as causas e razões que levam a esse comportamento psicológico, psiquiátrico ou até de uma questão da saúde pública desse agressor. Então, eles identificam e vão um pouco também além, eles trazem essa discussão para o entorno familiar. Isso nos ajuda em muito, porque é uma das formas também de filtro e de se evitar uma potencialidade futura do agressor. No próximo bloco, saiba como você pode se tornar um doador de órgãos e veja também quais são os riscos de comprar um imóvel na planta. Estamos de volta com Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Brasil tem avançado muito na doação de órgãos. De acordo com o Ministério da Saúde, foram quase 1.500 doadores no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 8% em relação ao ano passado. E você sabe quais são os requisitos para se tornar um doador? Entenda na entrevista. Como o cidadão pode se tornar um doador de órgãos? Hoje em dia, ele não precisa de fazer nada. Basta que ele comunique com sua família, com seus amigos, na sua comunidade e expresse em vida sua vontade de doar os órgãos. É necessário formalizar o desejo de ser doador ou não? Não, hoje não tem mais essa necessidade, nem tem nenhum documento que você possa deixar registrado para deixar a doação. Depois da Lei 10.211 de março de 2001, essa obrigatoriedade de deixar um documento por escrito caiu e hoje quem faz a doação são os parentes dessa pessoa após o diagnóstico da morte cefálica. E como é? O MG Transplantes procura os parentes? Como que funciona esse trâmite? Após o diagnóstico da morte cefálica, depois de feito todos os exames para confirmar o diagnóstico da morte cefálica, o MG Transplante ou alguém do hospital onde se encontra aquele paciente vai procurar a família para oferecer a oportunidade de doação dos órgãos, né? Essa doação ela deve ser feita por um familiar até o 2º grau de parentesco. E se for tomada a decisão de doar os órgãos de um falecido, quanto custa para a família? Absolutamente nada. Todo o procedimento a partir do momento do diagnóstico da morte cefálica, da retirada dos órgãos, dos transplantes, etc., ele é todo custeado pelo Sistema Único de Saúde. Então, depois que a pessoa resolveu doar os órgãos, não pode ser cobrado absolutamente nada dessa pessoa. Ele é custeado exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Quais que são os órgãos mais necessitados aí? A maior fila de espera que a gente tem hoje é a fila de espera de rim, que tem a maior necessidade para transplante. Isso porque também as patologias que afetam os rins também exigem maior número de transplantes. São patologias que necessitam mais de transplante do que dos outros órgãos. As famílias dão consentimento fácil? Como que funciona aí? O grande problema de doação de órgãos hoje no Brasil é o aumento que vem acontecendo ao longo dos anos da taxa de recusa familiar na hora da solicitação da doação. Então, hoje nós trabalhamos, anteriormente, até 2011, 2012, nós tínhamos uma taxa de recusa familiar em torno de 25%. Hoje nós estamos trabalhando com uma taxa de recusa familiar em torno de 40%. Então, isso é um dos principais fatores que contribui para ou a queda do número de doações ou não aumento que a gente esperaria no número de doações. Essa
recusa acontece geralmente por quê? As pessoas ficam com medo. Por que as famílias estão recusando? Existem alguns mitos em torno da doação de órgãos que prejudicam ou que atrapalham as famílias de doar os órgãos. O principal deles é a pessoa saber o que é morte encefálica. Elas confundem morte encefálica com coma. Do coma as pessoas podem voltar com sequelas ou sem sequelas e voltar à vida. Da morte encefálica não. Uma vez que ela for diagnosticada, a morte é igual à morte. A pessoa está morta, ela não tem a menor possibilidade de voltar à vida. Então isso as pessoas às vezes não acreditam nesse diagnóstico e por isso também não doam. Outra coisa é medo de mutilação do corpo e com isso prejudicar a realização do velório. Isso também não acontece. Toda vez que é feita a cirurgia de retirada dos órgãos, o corpo ele é reconstituído e não tem nenhum prejuízo para a realização do velório. A compra de uma casa ou apartamento é uma oportunidade que enche os olhos do consumidor. No entanto, quando o imóvel ainda está na planta, é preciso ficar atento ao risco desse tipo de negócio, como mostra a reportagem de Silvana Monteiro. Crédito facilitado e financiamento a longo prazo. A oferta de um imóvel na planta parece muito boa, mas alguns casos que chegam ao judiciário mostram ciladas existentes nesse tipo de negócio. Normalmente, o consumidor, que seria o cidadão comum, ele ávido para adquirir uma moradia própria e naquela ansiedade toda, ele acaba comprando aquela oportunidade que ele acha que é uma oportunidade, que aparece de uma construtora vendendo imóveis na planta. Então, ele vai assumir um compromisso, assinar um contrato naturalmente e levar isso para a vida um determinado período. Suponhamos, por exemplo, um contrato de 4, 5 anos ou 3 anos. No final, ele já tem pago quase todas as prestações e a construção sequer saiu do chão. Ao adquirir um imóvel na planta, o consumidor pode economizar até 30% em relação ao valor de um imóvel pronto. No entanto, é preciso ter muito cuidado para não cair em armadilhas que podem transformar o sonho da casa própria em pesadelo. A professora Lenita Mendes deu entrada em um apartamento de 60 metros quadrados em 2009 e até agora não recebeu as chaves do imóvel. A previsão de entrega era 2011, mas atualmente ela e o marido moram de aluguel. Eles pagam as prestações do apartamento mesmo sem ter recebido o imóvel. E eles sempre diziam que estava acontecendo atraso de obra normal, mas chegou um momento que isso ficou anormal. Então a gente já não dava conta mais de esperar, tá? Devido de tão grande era esse atraso. O caso da professora é ainda pior. O imóvel está pronto e a empresa não o entrega. A construtora propôs valor diferente do que havia sido combinado inicialmente e até sugeriu devolver o que já havia sido pago, alegando que o imóvel valorizou no decorrer do tempo, mas a professora não aceitou. O desembargador cita alguns recursos legais que podem ser aplicados para amenizar o sofrimento da consumidora. Estabelecer uma multa para atraso superior aos 180 dias após o término, pode inclusive entrar além da multa, com conta construtora, pedindo que se pague um aluguel para ela, porque o indivíduo planeja aquilo. Suponhamos, por exemplo, um indivíduo que está com o casamento marcado, adquire aquele apartamento para residência, e o apartamento não fica pronto. Então ele vai ter de morar onde? Ele vai morar num imóvel de aluguel. A professora buscou todos os recursos administrativos com a construtora, mas acabou entrando na justiça. Entrei. Eu vi uma propaganda, foi até uma entrevista que eu vi na televisão, a Associação dos Mutuários, e eu os procurei para poder defender a minha causa, tá certo? E procurar todos os direitos devidos que temos. Não conseguimos entrar numa negociação, porque eu sempre me sentia prejudicada por eles. Então, nós procuramos a justiça para resolver este impasse. Antes de fazer um negócio como a construtora e, muitas vezes, correr o risco de sofrer as consequências vividas pela professora, é bom seguir uma dica importante deixada pelo desembargador. Porque hoje é muito fácil, através da internet, acesso certidões dos cartórios de protestos, certidões da justiça do trabalho, para não saber se
alguma dívida trabalhista, eles dão também da Justiça Federal. Isso é fácil, é acesso através da internet e todo cidadão tem direito. Então ele pode perfeitamente fazer isso. Outra oportunidade, outra alternativa que ele tem é quando ele for comprar, principalmente na época de hoje, com a dificuldade que está tendo em consequência da situação que nós temos passado no Brasil, é que a construtora ela é maior interessada em vender hoje um imóvel do que o comprador de comprar. Essa é a verdade. Então, o comprador, ele tem condições, inclusive pode exigir da construtora todas essas certidões negativas que eu falei. No próximo bloco, o TJMG condena o hospital a indenizar uma paciente que teve objetos furtados. Assista também, a lei antidrogas acaba de completar 10 anos. Fique com a gente, o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Hospital e Maternidade São Domingos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, deve indenizar uma mulher que teve vários bens furtados enquanto estava internada. Acompanhe. Segundo o processo, a paciente foi internada porque corria risco de aborto. A bolsa dela foi furtada durante a madrugada e encontrada no lixo de outro quarto, sem os objetos pessoais. De acordo com a autora da ação, foram furtados roupas, materiais de higiene pessoal e um tablet. A juíza Régia Ferreira de Lima, da Terceira Vara Civil de Uberaba, entendeu que havia relação de consumo entre o hospital e a paciente e, portanto, estabeleceu que deveria ser responsabilizado pelo furto dos pertences da cliente. Como a paciente só conseguiu comprovar o valor do tablet, a magistrada fixou uma indenização por danos materiais de R$ 699. A juíza também condenou o hospital a pagar uma indenização de R$ 3.000 por danos morais, já que a paciente precisava de tranquilidade para se recuperar e teve os objetos furtados do quarto onde estava internada. O hospital alegou que os objetos foram adquiridos por alguém não vinculado à instituição e que a indenização por danos materiais e morais era improcedente, pelo fato de o estabelecimento não ter sido negligente. Em recurso ao TJMG, a autora requereu a totalidade da indenização por danos materiais e o aumento da quantia fixada por danos morais. Já a instituição sustentou que os objetos da paciente não foram confiados à sua guarda e não havia prova de que o furto ocorreu dentro do hospital. O relator do recurso, o desembargador Veiga de Oliveira, manteve a decisão de primeira instância. Isso porque a autora somente conseguiu comprovar a aquisição e o valor do tablet. O mesmo não ocorreu em relação às roupas que ela alega que foram furtadas. O relator do recurso, o desembargador Veiga de Oliveira, manteve a decisão de primeira instância porque a autora comprovou somente a aquisição e o valor do tablet. O mesmo não ocorreu em relação às roupas que alega terem sido furtadas. O desembargador também manteve a indenização por danos morais fixada pela juíza de Uberaba. Ele entendeu que o Hospital Maternidade São Domingos não teria como arcar com valor superior devido ao caráter de associação sem fins lucrativos e à triste realidade da maioria dos hospitais do Brasil que dependem de valores pagos pelo SUS. A Lei 11.343, conhecida popularmente como Lei Antidrogas, acaba de completar 10 anos. Com ela, foram instituídas políticas públicas voltadas para a recuperação dos usuários de drogas, um avanço em relação às legislações anteriores. Dados do Ministério da Justiça apontam que 27% da população carcerária do Brasil responde ou já respondeu por tráfico de drogas. A Lei 11.343, que está em vigor há uma década, estabelece punições mais severas para quem comete este tipo de crime. Para o traficante, a pena mínima de 5 anos, a pena máxima de 15 anos. Existe também, hoje, a punição para o olheiro, para aquele que fomenta financeiramente o tráfico,
punições que já existiam, mas que hoje é dada uma ênfase maior, com a punição um pouco mais grave. Desde que a atual lei antidrogas foi aprovada, o número de mulheres presas no Brasil cresceu 160%. Mais da metade delas cumpre pena por tráfico. De acordo com o artigo 33, é considerado tráfico de drogas produzir, preparar, guardar, transportar e vender entorpecentes. As pessoas sempre têm aquela dúvida: qual é a quantidade do tráfico que eu vou distinguir do tráfico do usuário? Não existe uma quantidade. O sujeito está vendendo, ele pode vender 1 pino de cocaína, ele pode vender 10 quilos de cocaína. A situação é a mesma. Agora, a dosagem da pena, diante de várias circunstâncias, é que vai ser alterada. Para esse tipo de crime não cabe fiança. A pena só é branda quando o réu é primário e fica comprovado que ele não faz parte de organizações criminosas. Desta forma, a condenação é inferior a 4 anos de prisão e é convertida em penas restritivas de direito, como a pena pecuniária e a prestação de serviços à comunidade. A Lei 11.343 também mudou a medida punitiva em relação aos usuários de drogas. O artigo 28 não prevê pena privativa de liberdade, ou seja, o dependente químico não é encaminhado à penitenciária. Nós precisamos tratar o usuário de uma forma diferente do traficante. O usuário, sim, necessita de ajuda, necessita de tratamento, ao passo que o traficante, penso eu, que necessita de uma reprimenda mais severa por parte do Estado. Os usuários de drogas podem cumprir medidas socioeducativas que variam de 5 a 10 meses. O objetivo é reinseri-los à sociedade. Eles participam de programas de entidades selecionadas pelo Judiciário. Além disso, também são encaminhados para tratamentos de desintoxicação. Na capital mineira, existe um centro de recuperação para dependentes químicos supervisionado pelo Cefips, setor de fiscalização de penas substitutivas. Aqui, os usuários recebem apoio psicológico, psiquiátrico e social. Os chamados grupos de reflexão se reúnem uma vez por semana. O grupo, ele produz um saber, produz uma conscientização a respeito dos malefícios do uso e abuso de álcool e drogas. Então, teoricamente, o que se espera é que o sujeito, no mínimo, saia com mais consciência a respeito dos prejuízos, né, e de todos os malefícios causados por abuso de álcool e drogas. Em média, são 250 atendimentos por mês. O representante da entidade vê avanços no método proposto pela lei. Na verdade, é um espaço que a gente poderia dizer de redução de danos e também um espaço preventivo para que essas pessoas não venham habitar hospitais, cadeias e os próprios cemitérios. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima!